Temperaturas baixas, pouca chuva, nevoeiros pela manhã. É a chegada do inverno. As estações são definidas pelo movimento de translação, que é a trajetória que o nosso planeta realiza ao redor do Sol ao longo de um ano. O início da estação mais fria do ano é marcado pelo solstício de inverno, que acontece quando um dos hemisférios, norte ou sul, recebe os raios solares de forma oblíqua ou inclinada. Isso faz com que o hemisfério receba menos iluminação e, por isso, menos calor. A Terra tem uma inclinação, um eixo de inclinação, né? E quando é o nosso verão, né, ela está inclinada assim em relação ao Sol, então ela recebe mais energia. Quando a Terra vai girando, né, e chega desse lado aqui, notem que é o hemisfério norte que recebe mais energia e o hemisfério sul menos. E isso significa que nós estamos no inverno. A palavra inverno vem do latim hibernum, que significa tempo frio. Também está ligada ao termo hibernação, mecanismo de adaptação de alguns animais que dormem nesse período para se protegerem do frio e poupar energia. Quem construiu o nosso planeta construiu muito bem, né? Então, na verdade, as plantas, né, e mesmo os animais estão adaptados a essa variabilidade climática, né? Os ursos, né, no hemisfério norte, né, dormem durante o inverno porque são regiões que têm uma quantidade de neve muito grande, muito pouca comida. Então você veja que é uma característica deles. E as plantas têm essa mesma característica, elas sentem isso, né? Aqui para nós, né, mais a parte tropical, como a variabilidade da temperatura ao longo do ano é muito baixa, praticamente é só controlada por chove mais ou chove menos, né, nós não perdemos grandes partes das folhas, as árvores ainda ficam ligeiramente verdes. Mas se você desce mais para altas latitudes, onde a diferença de temperatura é muito marcante entre as estações do ano, você vai ver que vai chegando o outono, elas vão ficando mais amareladas, né? E vai chegando o inverno, elas simplesmente perdem essas folhas. O inverno nos hemisférios norte e sul acontece em épocas diferentes e com características que também variam. No norte é mais rigoroso, com temperaturas muitas vezes abaixo de zero e neve. No sul, com predomínio do clima tropical, a temperatura é amena e o tempo mais seco. No Brasil, as regiões sul e sudeste sentem mais as mudanças provocadas pelo inverno. No Brasil, né, o Brasil tem uma dimensão continental. Como a parte mais norte do Brasil, o nordeste, está muito mais próximo da região tropical, essa sofre uma influência da radiação solar muito menor, né? Então a gente tem menos variabilidade em termos de temperatura, né? Em compensação, o sul está em latitudes um pouco mais altas, então você sofre um pouco mais com temperaturas mais baixas, né? Além de estar muito mais propício a receber as frentes frias que vêm da região polar. Em 2024, no hemisfério sul, o inverno vai de 20 de junho até 22 de setembro. No Brasil, a estação deverá ser mais quente que o normal, provável influência da crise climática mundial. O que se espera é que algumas regiões tenham chuvas ligeiramente abaixo da média e as temperaturas, né, acima da média. Até porque esse ano já começou muito quente, em função do El Niño, né, que agora sobe, mas enquanto a Laninha não ganha força, essas temperaturas acabam prevalecendo. Então, na verdade, vamos ter um inverno relativamente quente em relação à climatologia normal. E isso também, né, já é, de certa forma, um reflexo do aquecimento da atmosfera, né, que tem efetivamente mudado o clima, fazendo com que as estações do ano, para algumas regiões, se estendam. Então você pode ter um inverno mais longo e mais seco, né, e um verão mais curto e menos úmido, por exemplo. E é isso que as previsões estão nos indicando para esse próximo inverno. Está no ar o Repórter Eco e você é o nosso convidado especial. Os assuntos de destaque: a agricultura urbana, a PEC das praias e a fauna do Pantanal. Veja os detalhes do programa de hoje.
Pesquisa indica que o plantio de hortas e pomares em espaços urbanos ajuda a reduzir o impacto das mudanças climáticas. Conheça também a proposta polêmica de emenda à Constituição que poderá causar grave impacto à biodiversidade marinha. E um kit com livros e jogos educativos apresenta para as crianças a riqueza de espécies de animais da maior área úmida contínua da Terra. A agricultura urbana é uma importante aliada no combate à crise climática. É o que sugere um estudo que comparou os espaços das hortas e pomares na capital paulista e em Melbourne, na Austrália. De acordo com a pesquisa, produzir legumes e verduras nas cidades gera alimentos saudáveis, aumenta a cobertura vegetal e a umidade do ar, com menor emissão de CO2, um dos gases do efeito estufa. Peixinho faz sucesso em restaurantes, frito ou assado. Refogadas, cozidas em sucos ou sopas, as folhas de batata doce são versáteis na culinária. Já as da erva baleeira, matéria-prima para um remédio indicado para contusões, tem gosto semelhante a um famoso tempero industrializado em cubos. Serve para incrementar o feijão. Essas plantas alimentícias não convencionais, as punks, estão entre as cerca de 400 cultivadas na horta da Faculdade de Medicina da USP, na zona oeste da capital paulista. A médica patologista Thaís Mauad, cofundadora do plantio que completou uma década, conta que o espaço é considerado um banco de punks, de onde saem mudas para outras hortas. São plantas, às vezes esquecidas, às vezes pequenas, como a gente reconhece como matinhos, mas que na verdade são bastante nutritivas e fáceis de cuidar. Já entrando no contexto das mudanças climáticas, elas são um pouquinho mais resistentes, então elas aguentam mais o sol, requerem menos água, porque são mais adaptadas ao nosso ambiente. Diante da crise climática mundial, os pesquisadores querem chamar a atenção para a importância de ampliar as áreas verdes nas cidades, o que traz muitos benefícios ambientais. Com as hortas urbanas, uma das ideias é diminuir a insegurança alimentar por meio do cultivo de alimentos saudáveis. O engenheiro ambiental Luiz Fernando Amato, doutor em ciências pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, estuda a importância das hortas urbanas no contexto das mudanças climáticas. Na pesquisa para o pós-doutorado, comparou as da capital paulista com as de Melbourne, na Austrália. A professora Thaís Mauad foi a orientadora. Em São Paulo, as hortas na região mais central, elas têm um caráter mais educativo e também mais um caráter ativista, né? E nas zonas periféricas é mais uma horta para produção e para venda, né, daquilo que é cultivado. Em Melbourne, elas operam de uma forma um pouco diferente, né? As pessoas elas produzem como um hobby, como um lazer, então elas pagam um valor por mês para ter um plot, né, um pedaço de terra para cultivar aquilo que elas têm interesse. Você tem o governo financiando, por exemplo, as análises de solo, até a desmobilização, que também é necessário. Então, é feito um planejamento, né, já contendo todo esse processo, né, de início e, no caso, de finalização, caso seja necessário, enquanto aqui a gente ainda não tem, por exemplo, políticas públicas para análise de solo, para ver se o solo está contaminado ou não, né, para se é viável você iniciar uma horta no local ou não. O modelo de São Paulo é bem único, eu acho. Como a gente tem espaços públicos, às vezes abandonados, pouco qualificados, as pessoas naquela época se valeram disso e ocuparam um espaço. Tem a diferença daqui, que é um modelo comunitário que muitas vezes nessas hortas mais centrais da cidade não existe o meu e o seu, é bem coletivo, que é bom e ruim ao mesmo tempo.
E nas hortas, tanto da Europa quanto da Austrália, tem a questão do allotment, né? Cada pessoa tem o seu lote e fica responsável por cuidar do seu lote, e tem um suporte do poder público que gerencia um pouco esses lugares. O novo projeto de pós-doutorado do pesquisador, agora pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e Universidade Livre de Berlim, relaciona as hortas urbanas com um assunto que preocupa cientistas e ambientalistas. A questão dos microplásticos, né, com a deposição do microplástico no ar, né, que a gente sabe que existe, e como ele afeta aos micro-organismos que são presentes no solo. Então, nosso objetivo é saber como isso afeta o desempenho das plantas, né, o crescimento das plantas, e também saber como será isso daqui a 25 anos e 50 anos, né, se a gente continuar a consumir aquilo que é produzido de plástico hoje, né, como que vai ser esse cenário daqui a 50 anos. A cidade de São Paulo registra uma expansão de hortas na periferia para combater os chamados desertos alimentares. Na região central, elas avançam e recuam conforme a disponibilidade dos voluntários. Para os pesquisadores, a expansão delas em todas as cidades brasileiras é fundamental. As hortas urbanas, elas trazem benefícios múltiplos, né, para a população em termos de mudanças climáticas, né? Um deles é a diminuição da temperatura, né, ao redor da horta, porque você traz mais vegetação, né, você traz mais verde para o local. Com isso você diminui o efeito das ilhas de calor. Uma outra grande vantagem é porque você tem o alimento sendo produzido perto, e com os extremos climáticos, né, você diminui a distância, né, o transporte, as emissões de CO2 que estão relacionadas com isso. As hortas, elas são pequenos, vamos dizer, oásis dentro da cidade, né? Aqui, por exemplo, na nossa faculdade, já foram identificadas nesse pequeno espaço mais de 150 espécies de insetos. E alguns deles bastante raros. Imagina se a cidade fosse mais biodiversa, com quantos insetos, quantas abelhas, quantos polinizadores a gente estaria trazendo. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A União Europeia aprova pela primeira vez lei que obriga os países do grupo a proteger e restaurar a natureza. A meta é recuperar 20% dos ecossistemas até 2030 e o restante até 2050. Estudo realizado pela rede MAP Biomas Fogo revela que as queimadas atingiram pelo menos uma vez quase 23% do território brasileiro entre 1985 e 2023. Mais de 2/3 da área queimada foram de vegetação nativa. Aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Especialistas analisam proposta polêmica de emenda à Constituição que ameaça o equilíbrio da vida marinha do nosso litoral. Uma proposta polêmica de emenda à Constituição gerou críticas em todo o Brasil, porque poderia impedir o acesso de banhistas às praias. Depois dos protestos, o texto chegou a ser alterado, mas, segundo ambientalistas e pesquisadores, mesmo com as mudanças, a chamada PEC das praias poderá causar a destruição de ecossistemas marinhos. Desde 1831, no Brasil, está estabelecido que a faixa de terra de 33 metros, contados a partir do ponto mais alto que a maré alcança em direção à costa, pertence à União. São os chamados terrenos de marinha, bens públicos que garantem a proteção dessas áreas fundamentais para o equilíbrio ambiental. A gente está falando de mangues, de estuários, de restingas, de margens de rios com influência de maré, de ilhas, lagos. Então, essas áreas, elas são protegidas hoje pela União e elas são fundamentais para a mitigação e para a adaptação das mudanças climáticas, principalmente na redução da vulnerabilidade da zona costeira frente ao avanço do mar e também aos eventos extremos climáticos. O
Os lotes do litoral representam 70% de toda a área pertencente ao governo federal, mas isso pode mudar. Uma proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC das Praias, pretende acabar com os terrenos costeiros da União e permitir a privatização das áreas à beira-mar. Atualmente, quem utiliza esses terrenos paga uma taxa de ocupação para a Marinha. A lei determina que, embora os ocupantes legais desses terrenos de marinha tenham posse, tenham documentos do imóvel, sejam regularizados, eles estão em área de terreno de marinha. Isso significa que essas áreas pertencem à União, então elas não podem ser fechadas. Elas não podem atrapalhar o direito do cidadão ao acesso ao mar. A partir do momento que você extingue o terreno de marinha, o proprietário passa a ser o único dono, podendo tornar esse acesso privado e particular. Embora a PEC das Praias não se refira às praias e faixas de areia propriamente ditas, usadas por banhistas, a emenda poderia dificultar ou até impedir o acesso público a essas áreas, o que gerou forte repercussão negativa. Na tentativa de conter a opinião pública, o texto poderá ser alterado, mas ainda assim coloca os ecossistemas marinhos em risco. A permissão de ocupação particular dessas terras abre uma possibilidade real de pressão de grandes interesses imobiliários sobre essas áreas que muitas vezes são comunitárias, são áreas de pescadores artesanais, são áreas de marisqueiras, são áreas de quilombolas, são áreas de ribeirinhos. Os interessados na aprovação da PEC das Praias são, sobretudo, investidores do mercado imobiliário e proprietários de grandes empreendimentos de turismo. Os defensores da proposta alegam que a medida vai aumentar a arrecadação de imposto pelo governo e estimular a criação de empregos nas regiões. Especialistas ligados à proteção marinha discordam. É muito importante que a opinião popular continue firme e forte contra essa PEC, porque é só a pressão popular que consegue mudar as coisas dentro dessa casa que era para ser do povo. Infelizmente não é. É a casa dos setores econômicos aí que comandam o Congresso. Nós temos essa região, os ecossistemas que nos protegem, né, que são os manguezais e as restingas. Esses ecossistemas, eles precisam ser preservados, precisam ter uma proteção extra, então aí que entra o poder da União. Em relação à questão social, com as populações ribeirinhas, as populações tradicionais, as populações que precisam estar onde elas estão. Se aprovada pelo Congresso, a PEC das Praias representaria um retrocesso ambiental em plena década dos oceanos, estabelecida pela ONU. A emenda também significaria ir na contramão das estratégias de combate à crise climática. Nós já estamos, na verdade, em emergência climática. O nível do mar está aumentando, que os desastres estão aumentando, o regime de chuvas está totalmente alterado. Então, realmente, nós devíamos nos preocupar em tentar aumentar essa faixa de proteção, não diminuir ainda mais. O que existe de debate hoje no mundo é exatamente o oposto. O que os países têm feito na Europa é comprado áreas privadas para estatizar essas áreas na zona costeira, e a gente estaria fazendo o contrário, a gente estaria privatizando as áreas que hoje prestam um serviço ecológico para a gente. Ao invés da medida, ambientalistas defendem o debate de propostas que promovam a proteção, a gestão integrada e o uso sustentável do sistema costeiro marinho, como determina o PL 6969 de 2013, conhecida como Lei do Mar. Ela propõe um planejamento integrado e participativo, ela promove o zonamento ecológico econômico, a proteção e a conservação dessas áreas. E a PEC, ela infelizmente traz essa possibilidade, passando os terrenos para os municípios, para que a pressão de especulação imobiliária seja muito mais forte, porque na esfera dos municípios, a barganha política é muito mais forte. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça o kit educativo que apresenta para crianças a riqueza de animais do Pantanal.
kit educativo com livros e jogos diverte e revela para as crianças a riqueza de espécies da fauna da maior área úmida continental da Terra. A coleção O Pantanal é Animal é destinada a escolas públicas e particulares. Onça-pintada, tamanduá-bandeira, arara azul são alguns dos ilustres habitantes do Pantanal, a maior planície alagável do mundo. A coleção Vozes do Pantanal apresenta ao público infantil a fauna do bioma. O kit O Pantanal é Animal reúne livros, jogos de memória e quebra-cabeças. A iniciativa é do projeto Xalana Esperança, com o apoio das ONGs Acaia Pantanal e Documenta Pantanal. O projeto O Pantanal é Animal, Vozes do Pantanal, ele surgiu com o intuito de levar para a sala de aula, para tantas crianças que habitam o Pantanal, a região do entorno e todo o Brasil, um pouco da biodiversidade pantaneira, né? Quem são esses animais que habitam a maior planície alagável tropical do planeta e também quais são alguns desafios ambientais que essas espécies enfrentam. O material educativo tem como destino escolas públicas e privadas. O objetivo é estimular nas novas gerações a vontade de proteger a natureza. As crianças, elas têm conhecimento de que esses problemas ambientais estão acontecendo, mas muitas vezes elas não são convidadas a participar desse diálogo numa linguagem que elas compreendam. E, sobretudo, o que elas, né, enquanto crianças, enquanto a próxima geração que vai herdar esse planeta, podem fazer para participar ativamente da conservação de espécies. Mais que apresentar os bichos pantaneiros com ilustrações que encantam feitas por Cecília Saro, os livros abordam as principais ações humanas que ameaçam os animais do bioma, como atropelamentos, caça ilegal, pesca predatória, secas e incêndios. São 5 livros infantis, todos escritos em versos, e eles são escritos na voz dos animais. O Tamanduá-bandeira, que fala sobre a questão do atropelamento de fauna nas estradas do Pantanal. A gente tem a onça-pintada, na figura da Manaci, que foi aquela onça que ficou super famosa em 2020, porque teve as patinhas queimadas, que fala para as crianças sobre a questão do fogo. A gente tem a arara azul, que fala sobre as caixinhas de esperança. Então, na verdade, a arara ela fala sobre o desmatamento e como uma grande pesquisadora, que é a Neiva Guedes, é uma homenagem do livro a ela, fala sobre a necessidade de criar essas caixinhas de madeira, né, para abrigar esses animais e como essa iniciativa dessa pesquisadora tem ajudado a salvar em pé. Aí a gente tem também o jacaré, que fala sobre a caça ilegal, e a gente tem o pintado, que fala sobre o respeito, né, à Piracema, a época do defeso, que traz um pouco também de conscientização sobre a preservação aí do recurso pesqueiro. O kit infantil traz ainda cartilhas para identificação das espécies, com fotos e informações que podem ser utilizadas também por adultos. O que vocês acreditam que é o principal diferencial dessa coleção, né, desse kit? Eu acho que o grande diferencial é que a gente ainda não tinha um material, acho que tão completo e de tanta qualidade, sobretudo oferecido às escolas públicas do Pantanal e área de entorno, que realmente trouxesse tanto conhecimento embutido em um único produto. A primeira tiragem, de 1.000 kits, foi distribuída em 49 escolas públicas do Mato Grosso do Sul. E óbvio que do ponto de vista da criação, né, da educação, a gente espera que esse kit chegue a um número maior de crianças possíveis, não só do Pantanal, mas como eu disse, de todo o Brasil, entendendo que esse bioma é de importância nacional. Mas no momento ele ainda está restrito aqui à região e às escolas públicas. Incentivar o amor pelos animais silvestres, ensinar a importância da preservação das espécies no país com a maior biodiversidade do planeta. Talvez as futuras gerações sejam capazes de respeitar a vida na Terra em todas as suas formas. A gente é campeão de uma coisa no mundo. Nós somos o país mais biodiverso do planeta. E a gente pouco fala sobre isso. Então, eu acho que essa coleção ela vem também no sentido de valorizar a biodiversidade brasileira, com esse olhar específico para o Pantanal,
para lembrar, né, a todos os brasileiros, e principalmente esses brasileirinhos e brasileirinhas que estão crescendo, de que a gente tem que ter muito orgulho, conhecer os nossos espectros, preservar os nossos espectros, porque nesse ponto de vista já somos gigantes por natureza, somos um país extremamente biodiverso, que precisa, né, que a população entenda a relevância da biodiversidade para a manutenção de serviços ecossistêmicos, para o próprio prosperar da espécie humana no planeta, e que muitas vezes a gente acha que esse conteúdo ele não é trabalhado com tanta profundidade na sala de aula hoje, né? O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá!